QN800B é a nova TV 8K da Samsung, posicionada como modelo intermediário. Esse televisor fica entre a QN700 e a QN900B e definitivamente não é barata, mas traz muitas das novas tecnologias da Samsung. Por isso vale a pena a gente avaliar ela e entendermos como o 8K está chegando para o brasileiro. Quais as diferenças para o modelo do ano passado? Para quem ela pode valer a pena? E será que está na hora de fazer a transição? É sobre isso que queremos falar hoje. Para os interessados, tem links de compra lá na descrição, junto de algumas opções mais baratas, ainda avançadas, mas que podem fazer mais sentido. Por lá você encontra também o comparador de Escolha Segura, que sempre te ajuda encontrando os melhores preços nas compras pela internet. Tá tudo aqui embaixo e bora falar de TV 8K. Olha, eu queria começar o vídeo falando de algo que muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas que é muito marcante para nós analistas de TVs 8K, que é a sua montagem. A QN800B é uma TV pesadinha, são 23 kg só de tela e tenha isso em mente caso você queira pendurá-la na parede. É um peso considerável, então seu suporte tem que ficar bem rígido também, para ela ficar segura em cima do seu móvel. Ele é separado em 3 partes, com um encaixe bem complexo, onde o corpo é de plástico e a base é de metal. Você parafusa um no outro ali, formando uma espécie de Z, que depois vai para o centro da TV. Precisa do guia para montar e quando pronto, o suporte pesa quase 10 kg. Ele serve bem como um contrapeso e a TV só balança um pouquinho quando você mexe nas pontas dela, o que é normal para esse design centralizado. Só que aqui é numa intensidade menor que em outros modelos parecidos, graças ao centro de massa baixo dessa tela. Fica seguro, mas tem que montar certinho para evitar futuros desastres. Fora isso, ela parece uma TV normal, só que com a lateral um pouco mais grossa, com detalhes que parecem ser entradas de ar. Na parte de baixo, na direita, junto do logo da Samsung, você encontra o pequeno painel de controle da TV. Dessa vez, vale comentar um pouquinho sobre ele, porque é aqui que você encontra o botão para desligar o microfone. Diferente da maioria, nesse modelo, os comandos de voz podem ser dados à distância, já que a QN800B tem assistente de voz embutido, compatível com Alexa, Bixby e Google Assistente. É uma facilidade extra aí, mas se você quiser garantir sua privacidade, pode desligar o microfone manualmente. E antes de continuar, deixa eu te perguntar, tá gostando do conteúdo? Se sim, é só se inscrever para receber mais como esse e aproveita e já ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E bora voltar para a TV 8K. Passando para a traseira, o detalhe que mais chama a atenção são os 8 alto-falantes aparentes e o sistema de som como um todo, que é um dos grandes atrativos da QN800B. São 4.2.2 canais, totalizando 70 watts de potência RMS. Ela tem uma distribuição boa de agudos, médios e graves, melhor que a média inclusive, e alcança volumes bem altos. É um ótimo conjunto também para quem pretende combinar a TV com uma soundbar, graças ao sistema de sincronia de som. Você deixa os dois dispositivos tocando a música juntos, somando a potência dos dois, ao invés de substituir um pelo outro. É um recurso que está presente em todas as TVs da Samsung, mas é especialmente bom aqui, já que a própria tela já tem um baita som potente. Essa característica, inclusive, é diferente nas 3 TVs 8K da marca. A QN700B possui só 4.2 canais, que já é melhor que a maioria, mas não tão bom quanto esse. E também não tem suporte ao Dolby Atmos para verticalizar o som. Por outro lado, a QN900B vai mais longe e traz um sistema com 6.2.4 canais, que também é mais potente. No geral, a gente não acha que vale a pena pagar mais caro numa TV só por conta do áudio, isso graças à boa qualidade e preços relativamente baixos das soundbars do mercado. É mais vantajoso você comprar uma inferior e somar a ela uma soundbar, pois essa combinação sempre será melhor que o áudio de uma TV sozinha. Isso graças ao subwoofer externo e bem maior, que sempre vai adicionar graves melhores ao seu som. Mas voltando para a QN800B, outro detalhe aqui é que ela possui apenas 2 entradas, e não é nenhuma que você vê por aí. Essa aqui é a porta para o One Connect, e não é segredo que eu particularmente acho esse o maior diferencial das TVs avançadas da Samsung. Ele funciona de forma separada da tela, transmitindo dados e energia por um único cabo. Isso possibilita que ela seja mais fina, já que todo o hardware necessário para as entradas ficam nessa caixinha. E além disso, organizar os fios também está mais fácil, ainda mais se você pretende pendurar a TV na parede, já que fica tudo concentrado no One Connect ao invés de pendurado na tela. Se você não quer um dispositivo separado, dá também para encaixá-lo direto na base da traseira.
Por isso que você encontra dois fios diferentes para ele dentro da caixa. Um preto e curtinho para quando o OneConnect está encaixado atrás e outro longo e meio transparente caso você queira deixá-lo separado. Nele você encontra na ordem a entrada para cabo Ethernet, saída de som ótica, depois a antena isolada, aí uma torre com dois USBs, 4 portas HDMI, mais um USB, só que esse aguenta 1 A, e por fim a entrada proprietária do OneConnect. Só é uma pena que a Samsung deixe esse dispositivo praticamente exclusivo para esses modelos 8K. Minha opinião é que todas as TVs top de linha deveriam trazer essa caixinha, mesmo que isso deixe a TV um pouco mais cara. Claro que eu não sei o quão mais caro seria, e se fosse muito não faria sentido mesmo, mas a The Frame de 2021 custa R$ 3.800 e traz o OneConnect, então eu acho que dá. E agora seria a hora de falar sobre a qualidade de imagem da TV, mas eu quero deixar esse assunto por último porque ele é bem extenso. Deixa eu só passar antes então rapidinho pelas novidades do Tizen, começando pelo controle. O SolarCell foi uma novidade da Samsung ano passado e continua presente nas TVs desse ano, só que agora na coleção toda e não só nos modelos mais caros. Outra novidade é a disposição dos botões, onde finalmente a gente tem a engrenagem presente aqui. Apertando você abre o banner bem parecido com o anterior, só que mais simplificado. Ele já vai direto para as configurações, sem o modo ambiente ou qualquer outra coisa no meio do caminho para te atrapalhar. Pode parecer pequeno, mas eu acho muito bom, pois a quantidade de cliques que você precisa para mudar algo simples, como o modo de imagem ou o brilho da TV, é bem menor. Não é algo tão direto assim, mas não dá para negar que esteja melhor por aqui. E no lugar do banner, o botão da casa agora abre a nova tela, o Smart Hub. Esse é um menu em tela cheia que tem um resumão de tudo que está instalado na TV, junto de alguns conteúdos dos aplicativos. Se você estava assistindo algo, ele vai parar ali e é só clicar nele que você já começa a assistir de onde parou. Simplifica um pouco o acesso e pode ser usado como um aviso para futuras novidades dessas plataformas. Eu só me incomodei um pouquinho aqui com o espaço dedicado para Samsung TV Plus. Esse é um serviço gratuito do fabricante, funcionando quase como se fosse uma TV aberta, que não é ruim. Tem bastante conteúdo aí, mas a maioria das pessoas ainda vai preferir utilizar os streamings que ela assina. Entendo que a Samsung precisa promover o serviço, mas é chato você entrar nessa tela e começar a escutar conteúdo de um canal aleatório. Fora isso, outra novidade desse ano do Tizen é o Gaming Hub. Pela Smart Hub na esquerda você acessa o ícone do controle, que te leva para uma tela com serviços de cloud gaming. Você joga direto da TV sem precisar de um console ou PC plugado, utilizando o serviço lá da Microsoft, da Nvidia ou qualquer outro serviço que venha aparecer por aqui. Funciona bem com um delay baixo a maior parte do tempo, mas pelo Wi-Fi às vezes eu percebo uns soluços de desempenho, como se travasse por um décimo de segundo e já voltasse ao normal. Aqui no estúdio já tá todo mundo sentindo que esse pode ser o futuro do game em casa, ainda mais porque a Samsung disponibilizou o serviço para todas as TVs, não só as mais caras. Como não é a TV que roda o jogo, e sim um servidor em algum lugar do mundo, tanto faz aí a capacidade da tela e sim a sua conexão à internet. Pode ser uma forma barata de ter um console em casa, só precisa assinar um serviço. Agora, algo específico da QN800B é que às vezes ela precisa pensar um pouco mais para carregar o sistema. Isso pensando nele como um todo. Você aperta o botão Home, aí tem que esperar uns segundinhos até os comandos do controle começarem a chegar na TV. O Tizen costuma ser um sistema bem otimizado, então a culpa deve ser do processador da QN800B, que precisa lidar com muitos dados por conta da resolução 8K. E é por conta de algo parecido que o assunto tela será tão longo, então vamos começar. Aqui a gente pode separar tudo em dois assuntos. Primeiro a tela, a qualidade do painel e depois tudo que está em volta da resolução. Começando pelo painel, a QN800B utiliza a tecnologia Nuke LED, combinando os pontos quânticos que filtram a luz, resultando numa cor mais pura, e os mini LEDs, que aumentam o contraste e permitem um controle maior sobre o brilho. Aqui ele vem sempre auxiliado da iluminação local, também chamada de microdimming. Ela separa o painel de mini LEDs em várias regiões e cada uma age de forma semi-independente da outra, intensificando ou reduzindo o brilho de acordo com a imagem da tela. Dessa forma, a QN800B foi capaz de reproduzir 92% da gama de cores DCI-P3, um pouco abaixo do ano passado, mas ainda num nível bem alto. O contraste natural dela, na verdade, não é tão bom, mas com o microdimming ela chega a 12.000 por 1. Só que tem um grande porém, existem problemas na uniformidade do preto. Se eu deixar minha imagem toda preta na tela, dá para perceber que ela fica bem azulada e com alguns pontos mais claros que outros. Felizmente, isso é solucionável e fizemos alguns ajustes nas configurações,
o que me levou ao ponto de que, caramba, as configurações de fábrica deixam muito a desejar. Aqui a solução foi mudar o gama para o 2.2, deixar o contraste na configuração mais alta, além de reduzir a nitidez. Por algum motivo, a Samsung sempre coloca ela lá em cima, que dá uma sensação estranha na imagem. Se você comprou qualquer modelo e está achando que tem algo errado com as linhas forçadas demais em volta das pessoas, tenta diminuir a nitidez, que vai ajudar. Agora, algo que não deu para resolver e que aparece independente de qualquer configuração foi o bloom. Os objetos iluminados ficam com uma aura branca ao seu redor, principalmente se ela estiver num fundo escuro. Deu para ver essa aura até na página de pesquisa do YouTube, e não precisa nem ficar de lado. De frente mesmo, ele já é evidente e as configurações que uniformizam o preto acabam piorando um pouco o bloom. A gente viu resultados melhores dessa função lá na QN90B e também na QN85B, que são as top de linha 4K. Segura agora essa informação para a gente falar da resolução. Bom, a QN800B é uma TV 8K e realmente a imagem dela fica sensacional. A Samsung também fez um bom trabalho no pós-processamento das imagens HDR10 Plus, o que significa que filmes em alta qualidade, como o Doctor Strange, aparecem ainda mais bonito nas TVs da marca. A dificuldade é encontrar um conteúdo em 8K para exibir nessa tela. A tecnologia para transmitir imagens nessa resolução já existe há muitos anos e teve até desfile de escola de samba que passou em 8K na TV. Teve Olimpíadas também, mas foi só isso. Ano passado mesmo, a imagem do desfile estava em HD. Quem viu deve ter percebido como estava baixa a definição. Então parece que ainda falta um tempo até gravar em super alta resolução seja o padrão. Isso se essa mudança acontecer. O custo para uma Netflix da vida transmitir nessa resolução é incrivelmente alto por conta da quantidade enorme de dados, e tudo por um ganho pequeno na maioria dos casos. A gente precisa talvez de uma nova evolução na velocidade da internet, o que é só uma forma diferente de dizer que vai demorar para ver streaming em 8K. Sendo assim, a TV precisa fazer um bom upscaling, pelo menos nos conteúdos Full HD e no 4K, para que a gente perceba um ganho de definição. E olha, não tá ruim, mas ainda não tá no ponto ideal. Além disso, a interpolação de movimento, que é a suavização que a TV faz para adequar a taxa de quadros por segundo à frequência maior da tela, também precisa melhorar. Só para dar um exemplo, assistindo um jogo de tênis, vira e mexe, a bolinha começa a piscar. E é piscar mesmo. Ela some e aparece e nem precisa prestar atenção para perceber isso. Ela acaba se movimentando de uma forma muito rápida na tela e a TV fica confusa, não sabe que cor põe ali e acaba errando e pintando a quadra ao invés da bola verde. Para resolver, você precisa mudar para o modo Filmmaker, onde todas as funcionalidades extra são desligadas, para deixar a imagem do jeito mais natural possível. Só que lembra lá da QN90B e da 85B? Então, nelas, essas duas funções funcionam muito bem. A QN85B, inclusive, tem uma ótima interpolação, às vezes você nem percebe que ela está atuando. Qual o problema, então? A resolução 8K. Tentar forçar uma inteligência artificial a subir a imagem para uma resolução tão alta e ainda suavizar o movimento não dá muito certo. É muita informação para o processador atual dela. Só que eu posso falar de mais uma questão? Será que a gente precisa de TV 8K agora? E eu estou pensando aqui fisicamente mesmo, na nossa capacidade de distinguir definições diferentes para uma dada distância e tamanho de tela. Para entender melhor, é só chegar perto aí da sua TV. Tem um ponto onde você enxerga os pixels e à medida que fica mais distante, eles ficam mais uniformes. Nesse espaço onde você percebe eles, é provável que uma TV com resolução maior aumentaria a definição da imagem. Mas de longe, subir a resolução não vai adiantar muito. Tem outras características também que influenciam a qualidade da imagem, mas elas vão existir independente de ser um modelo Full HD, 4K ou 8K. Mas calma que você não precisa ficar fazendo esse teste em toda a TV. A gente tem um gráfico aqui que mostra mais ou menos a linha de corte de cada resolução. Por esse gráfico, uma TV 8K de 65 polegadas precisa ficar a 1,20 m de distância do seu sofá para você começar a ver grandes benefícios. Para a maioria das pessoas, essa experiência só seria muito desconfortável. A maioria me manda mensagem achando que 65 é muito até para 1,5 m, imagina menos que isso. Para uma TV que fica então a 2 metros, a tela tem que ter mais de 100 polegadas para fazer diferença, é muita coisa. Claro que essa parte de precisa ou não, de ser confortável ou não, depende da sua sala e do seu gosto. Mas eu estou disposto a chutar que a maioria ainda não mora em casas tão grandes para uma TV 8K fazer diferença. Para quem é a TV 8K, então, minha primeira resposta é pro futuro.
Essa é a segunda geração mais séria da Samsung, que trouxe avanços legais ano a ano, mas ainda dá para perceber que a imagem nessa resolução é muito para os processadores atuais de TV. Além disso, poucas pessoas se sentiriam confortáveis com uma tela grande tão próxima do sofá delas. A gente já teve essa experiência e dá até torcicolo tentar acompanhar tudo o que está acontecendo. Se você quer uma TV muito boa, então pega uma OLED, pega uma New QLED 4K, que a cor, o contraste e os processos inteligentes serão melhores. A definição pode ser menor em algumas pouquíssimas situações, mas em todos os outros quesitos ela fica para trás. Mas e vocês, o que acham? Dá para comprar uma 8K? Me contem nos comentários e não se esqueçam do like e se inscrever. Até a próxima!